Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Passando aqui para a gente meditar numa palavra sobre nós mesmos. Nós temos muitas reclamações da igreja, dos membros, dos líderes, do pastor. Reclamamos do nosso trabalho, das nossas finanças, do nosso cônjuge, do nosso filho, dos pais, dos amigos. Mas olha o que diz a palavra aqui em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 28. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Aqui Jesus estava falando sobre a ceia, né? Que antes de ceiarmos deveríamos discernir, examinar nós mesmos sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, sobre o que nós temos feito e nos arrepender dos nossos pecados. E depois de nos arrepender e pedir perdão para o Senhor, sim, comermos do pão e do vinho. Aqui está falando sobre a ceia. Mas quanto à nossa vida, nós estamos orando pelos nossos problemas, por pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes nós vemos o problema. Hoje de manhã eu estava conversando com minha filha, e eu falo sobre o que eu vejo entre os meus entes queridos, sobre a conduta do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, dela mesma, da minha filha. E eu analiso a minha vida nessas circunstâncias. Aonde o erro está dos problemas? Está sempre nos outros? Está sempre na minha esposa, no meu pastor, no meu pai, na minha mãe? Ou muitas vezes o problema está em mim? E quando esse problema foi colocado na nossa vida para nós aprendermos a crescer com ele, e nós só estamos julgando o problema e não estamos tirando proveito daquela situação para crescermos. Mas principalmente, examine a si mesmo. A palavra diz que amai a Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar, amar o próximo como a si mesmo. Então primeiro nós temos que amar a nós mesmos. Nós temos que desejar primeiro para nós, para depois desejarmos para o outro, aplicar em nós, para depois aplicar no outro, ofertar para nós mesmos, para depois ofertar para o próximo. Então em primeiro lugar, depois de Deus em primeiro lugar, em segundo lugar vem eu. Nós temos que olhar para nós mesmos, a nossa vida, o que é que nós estamos fazendo, o que nós estamos aprendendo, se o erro está em nós. Olha o que diz a palavra aqui, no versículo 31. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então primeiramente nós temos que julgar a nossa vida, a nossa conduta, o que nós temos feito. Se o erro verdadeiramente não parte de nós, antes de partir no outro. Se às vezes nós não estamos sabendo lidar com as nossas lutas, nossas dificuldades, e se nós não sabemos, a culpa do problema é nosso, ou é em nós. Versículo 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então quando eu ouvi uma palavra de conserto, uma palavra que te confronta, uma palavra que mostra o seu erro, ao invés de se irritar, se irar, se vocês não julgou a si mesmo, Deus pode estar colocando uma pessoa no seu caminho para te julgar, para que futuramente você não ser condenado com o mundo. O julgamento, tanto o nosso por nós mesmos, e de pessoas próximas como esposa, marido, filhos, os pais, pastor, membros da igreja, esse julgamento que eles fazem sobre os nossos erros, creia que é o Senhor te mostrando aonde você deve mudar, aonde você deve trabalhar, aonde você deveria ter julgado em você mesmo e você não se julgou. Então é necessário que alguém te julgue. Para que isso não aconteça, julga a sua vida, julga os seus caminhos, a sua conduta, o seu caráter. Veja se está de acordo
com a palavra, veja se está de acordo com Cristo. Porque quando não, a Bíblia diz aqui: por isso há muitos fracos e doentes no meio de vós. As pessoas se vitimizam, as pessoas se colocam como sofredoras, como atacada, como perseguida, mas não está julgando a si mesmo. Julgue primeiro a sua vida, você mesmo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz.